período eleitoral, os institutos de pesquisa de opinião elaboram estudos sobre a preferência do eleitorado. As análises, baseadas em metodologias científicas, proporcionam uma amostra da intenção de voto. Você sabe como funcionam essas pesquisas? E qual a importância desses estudos? O coordenador do NEASPOC, Núcleo de Estudos Aplicados e Sociopolíticos Comparados da UFOP, professor Adriano Cerqueira, traz esclarecimentos sobre as pesquisas de opinião no período eleitoral. Confira. Olá, eu vou falar sobre pesquisa de opinião voltada para o mercado político. A pesquisa de opinião, ou survey, como costuma ser chamado, ela tem de um método científico que, grosso modo, ele visa reduzir uma população de milhões de indivíduos a uma amostra significativa contada em centenas ou até milhares deles. Como é que se faz uma redução de milhões de pessoas para um pequeno grupo que responda bem por elas? Aí você tem toda uma metodologia científica que deve ser trabalhada. Para efeito de ilustração, eu vou trabalhar rapidamente com duas questões importantes que nos ajudam a entender como é feita essa redução. Para eu reduzir 140 milhões de brasileiros, que é o eleitorado atual, em 2014, para uma amostra, digamos, de 2.000 pessoas, eu vou trabalhar com duas variáveis fundamentais, o intervalo de confiança e a margem de erro. O intervalo de confiança, quanto maior for ele, maior vai ser o tamanho da minha amostra. Se eu quero um intervalo de confiança de 95%, que é o usual em pesquisa de opinião, eu aí vou estar definindo um parâmetro X de número de eleitores que vão compor minha amostra. E a margem de erro também obedece mais ou menos a esse critério. Se eu quero, quanto menor for a margem de erro para os resultados que eu conseguir com a minha amostra, maior vai ser a minha população. Então, digamos que eu queira uma amostra de 100% de intervalo de confiança e 0% de margem de erro. Eu vou entrevistar todo mundo, eu vou fazer um censo. O problema é que para fazer um censo de 140 milhões de pessoas, você vai demorar quase um ano para fazer isso. E as eleições acontecem em 2 meses, basicamente. Então, eu tenho que reduzir ao número que me dê conta de, em um dia, 2, 3 dias, ter o resultado apurado. Se eu faço um intervalo de confiança de 95%, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para um universo de 140 milhões de pessoas, eu vou ter uma amostra de 2.000 pessoas. Aí é só saber distribuir direitinho esses questionários na população, né, e nos estados, que você pode ter um resultado confiável para a sua pesquisa. As pesquisas eleitorais, elas são fundamentais para que os eleitores consigam acompanhar o processo, a dinâmica eleitoral. Senão, ficariam todo mundo ao sabor opiniático, ao sabor de chutes. Ah, o meu candidato está na frente, com 80% do eleitorado, eu tenho certeza disso. As pesquisas, elas nos dão condições de ter uma melhor ideia do que está acontecendo. São muitos institutos que trabalham. O ideal é que no Brasil muitos institutos trabalhassem as pesquisas, mas infelizmente está havendo mais concentração de empresas que fazem esse trabalho do que propriamente uma multiplicação das mesmas. Eu até acho que as universidades deveriam ter um papel mais ativo em executar pesquisas de opinião e também pesquisas eleitorais. No Brasil hoje, se a gente quiser acompanhar o processo eleitoral, como aconteceu recentemente, né, nas eleições presidenciais, agora no segundo turno, tem alguns institutos que fazem pesquisas nacionais, porém, alguns têm um histórico muito confiável de acerto nas suas pesquisas, principalmente as de véspera. Pesquisa de véspera é aquela que é feita e publicada um dia antes da eleição propriamente dita acontecer. O Datafolha, por exemplo, para mim é um instituto que eu confio, que eu sigo quando eu quero saber o que está acontecendo no Brasil. Ele, na pesquisa de véspera para o segundo turno, a pesquisa revelou que a Dilma teria 52% dos votos válidos e o Aécio 48% dos votos válidos. E quando o resultado das urnas ficou conhecido, a Dilma teve 42% dos votos válidos e o Aécio a Dilma teve 52% dos votos válidos e o Aécio teve 48% dos votos válidos. O Datafolha praticamente cravou os seus resultados. É um indicativo de que a pesquisa foi bem feita
E a tendência identificada na véspera se repetiu no dia da votação. Outros institutos tiveram resultados mais aproximados, alguns dentro da margem de erro, porém o Datafolha foi aquele que mais acertou. Alguns institutos erraram bastante, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados, porque no Brasil é muito comum institutos muitas vezes trabalharem para partidos e também trabalharem para meios de comunicação, e aí a gente não sabe se aquela pesquisa que está sendo publicada pelo meio de comunicação é uma pesquisa que já foi utilizada pela campanha daquele partido A, B, C ou D. O Datafolha, ele só faz pesquisa para o jornal Folha de São Paulo. E até hoje não há nenhuma notícia, nem eles declararam isso, que eles fazem pesquisa para algum partido político. É o único dos partidos que publicam pesquisas nacionais que faz isso. Isso gera um problema de credibilidade, porque por mais que o Instituto faça bem feito esse serviço, pode gerar uma certa dúvida com relação aos resultados apurados. E mesmo que ele acerte, fica uma desconfiança por parte dos agentes, né, políticos, os agentes do mercado e também a população. Os erros que foram apurados, alguns eu consigo identificar que é uma questão normal, porque a estatística eleitoral ela trabalha com erro, né? A margem de erro é isso, pode estar até 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos percentuais. Agora, institutos quando erram de uma forma mais acentuada, seja porque indicou que alguém ia ganhar e foi outro que ganhou, seja porque a diferença de votos superou a margem de erro, é porque aí teve um problema sério, ou de campo, ou de tabulação dos dados, né? Então, a minha sugestão para quem estiver acompanhando pesquisas eleitorais é ficar atento ao histórico dos institutos. Hoje, com a internet, é muito fácil fazer essas pesquisas, né? É só olhar buscadores, né? E colocar essas questões, né? Que fica fácil da gente conseguir identificar aqueles institutos que costumam acertar mais e se quando erram é um erro que é justificável. O problema são aqueles institutos que estão quase sempre errando e mesmo assim continuam aparecendo. Para saber mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada.